Bom dia, minha coisa mais linda. Dormiu bem? Dormi bem. Ah, que bom. Já tomou seu café? Faz tempo, Dinho. É, mas as frutas que eu piquei, tá tudo... Comeu tudo? Comi tudo, até o caroço da mexerica. Eu tô achando essa roupa tá muito frio. Vamos botar uma touca, um cachecol, vamos botar uma luva? Dinha, essa roupa tá ótima. Você tá falando muito com a minha mãe. É, mas é que esse programa hoje tá tão maternal que me aflorou esse lado de cuidar de namorada, de mãe, sabe? Ah, por quê? O que tem de mais no programa hoje? Bomba, porrada e tiro. Nós vamos falar de uma mulher maravilhosa, uma atriz incrível, que fez mais de 90 mães de uma peça só. E não é mãe xixelenta, não. É mãe que fez ali a diferença no filho. Nós vamos falar de preconceito, de afeto, de amor, de carinho. Sabe quem é? Dá uma dica aí. Dica? Vai! Fineira! Ai, que delícia! Você que é noveleiro já sabe, é uma atriz espetacular. E se você não sabe, fica aí, porque eu vou mostrar já já, ela tá chegando. O programa Zafir começou agora. Ué! Gente, como o programa de hoje é sobre amor de mãe, a gente vai fazer um prato típico brasileiro que praticamente toda mãe tem uma receita. E quem vai preparar pra gente é a Eliana. Eliana, a gente vai fazer o quê? Um pavê? Um pavê, 4 leites. Pavê, 4 leites. Sabe que quando eu ia pra casa da minha mãe, eu sempre voltava com um potinho de pavê. E ela tinha mania de dizer, gente, quem meu filho beija, minha boca adoça. E a sua receita? O que tem de especial? A gente vai fazer um creme branco, tá? Onde vai leite condensado, leite em pó, creme de leite. Aí a gente vai dar uma engrossadinha com amido de milho. Vamos fazer uma ganache com chocolate meio amargo e creme de leite. E vamos intercalar com a bolacha maisena. Que vontade! Eu aposto que você em casa também está com essa vontade. Então, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, que lá vocês conseguem ver a lista de ingredientes e o passo a passo dessa receita deliciosa. A campainha. A minha visita chegou. Peraí. Dinha! Vai lá. Dinha, você pode atender a porta, por favor? Você tá bem aí, né? Tô bem. Posso ir pra lá? Pode sim. Obrigado. Até mais. Eu tô me estribilicando inteirinha. Minha Nossa Senhora, já imaginou eu receber essa mulher aqui? Venha! Minha Nossa Senhora, esqueci de destravar a porta. Minha Deus, dona Lazineira, que está... meu Deus do céu. Meu filho adora. Ai, que a senhora é boa atriz, não? Obrigada. E bonitona, tá enxugando. Obrigada. Adoro tudo que a senhora faz, todos os personagens. Agora, o que eu mais quero saber é daquela peça que diz que as mães choram, que a senhora emociona a plateia, tudo. É O teatro muito legal. lota. É muito bom. A senhora é danada, né? Olha a coisa mais linda aqui. Tá bom, querido. Tudo bom? E aí? Obrigado por ter aceito o convite. imagina, Que prazer. bom Senta, por prazer. favor. Senta aí, por favor, senta. Vou abraçar a Senta. almofada para disfarçar aqui. Aí você tá vendo? Em 2 sucos e 2 cafés. Ou seja, eu tenho que ir pro meu lugar. Não tem problema não, eu sei que eu não faço falta. Deixa. Bom programa para vocês. Ai, Rô, tô tão feliz que você veio. Obrigado. Eu que estou muito feliz de estar aqui, te ver bem, com essa cara linda. Isso é que é importante. Deixa eu te falar, o programa de hoje, o tema é Amor de Mãe, que virou até nome de novela, né? Eu quero saber se amor de mãe sempre esteve presente na tua vida. É a primeira coisa da minha vida, é a coisa mais importante da minha vida, é ser mãe. Já era com a minha mãe, que é maravilhosa e que foi uma mãe maravilhosa sempre. E depois que eu tive meus filhos, eu não tenho outra prioridade. Bom demais, né? Quantos filhos? Amor de mãe é tudo. Agora eu tenho netos, né? Então, meio que empatou. Não empatou não, porque o neto a gente vai lá, brinca, estraga, fala, não pode comer isso. Pode sim. Escondido da tua mãe. Um dos meus filhos briga muito comigo, sabe? Porque não pode pegar celular. Eu falo, mas ele pegou, não vi. São quantos filhos e quantos netos? Eu tenho 3 filhos, homens, e 7 netos. Ai, que delícia. E eu sou louca pela minha família. Eu amo os meus, assim...
loucamente. Então você é típica Ida Shemami. Ida Shemami é mãe judia, para vocês que não sabem, né? A gente sou. É bem aquela mãe bem... Eu sou Ida Shemami, completamente. Eu gosto, assim, se a minha geladeira ou minha casa não tem muita fruta, eu fico muito nervosa, porque como são muito netos e eles acostumaram a comer fruta, por exemplo... Então eu fico agoniada, porque eu quero que eles tenham coisa de Ida Shemami mesmo, Sim. né? Que criança tão gosta. Magrinho, né? Pelo menos é com fruta, né? Na minha casa era com chocolate. Na minha casa também era. Não é o que trata o programa, mas quisera todas as casas poderem ter a sua comida, né? Verdade. As suas frutas, a sua comida, porque está cada vez mais difícil, né? Muito bem colocado, tem razão. Como é que você se tornou uma atriz? Menino, isso eu acho que é de nascença. Eu digo que é um problema de nascença. Porque já na escola eu era aquela que imitava professor, que escrevia as pecinhas de final de ano, ou tinha os 100 problemas de matemática, aí tinha festinha, era eu que fazia tudo. Eu sempre fui aquela... Os meus amigos de infância, de escola, eles dizem que eles já sabiam que eu ia ser artista, de alguma forma. E aí eu nasci assim, querendo ser atriz. É verdade que naquela época os atores de teatro, eles eram preconceituosos com atores de TV? Exatamente, tinha isso? Tinha. Como é que era? Porque assim, dependia muito de com quem você se enturmava para fazer teatro, né? Eu tinha um grupo de teatro, que era o pessoal do Despertar, que foi um grupo bem importante no teatro no Rio de Janeiro, e era todo mundo muito politizado. A primeira peça que a gente montou foi o Despertar da Primavera, que foi a primeira montagem no Brasil. Depois teve várias. E a gente tinha todo um posicionamento de não se vender para a televisão. E eu me lembro que um dia o Gilberto Braga foi lá para assistir uma atriz para fazer uma novela dele. E essa atriz fugiu com ele depois da peça acabar, não apresentou a ninguém. Aí eu falei, epa, acendeu um sinal. Eu falei, tô errada. Peraí, essa atriz, ela fugiu, como é que foi isso? Não é que fugiu maneira de dizer, né? A peça acabou, ela foi embora com ele, ela foi rápido, ela não apresentou a nenhum de nós do elenco, não fugiu. E aí eu fiquei pensando assim, caramba, né? A gente aqui fazendo um discurso todo anti-TV. Né? E aí fazendo... Aí caiu a ficha, eu falei, caramba, eu preciso... Na época a gente não ganhava dinheiro, começo de carreira, fazendo teatro. Aí eu abri mão, aí todo mundo foi chegando e o meu grupo era Miguel Falabella, Maria Padilha, Zezé Polessa, Daniel Dantas. Então, assim, era um grupo muito legal, de atores bem legais. Muito unidos, né? E aí a gente lançou. Quando o Gilberto ele foi assistir a peça, foi lá que ele te viu? Porque depois você foi para a novela do Gilberto às 8. Não foi isso não. Eu fiz um espetáculo, uma peça infantil, que eu até ganhei um prêmio de melhor atriz. Chamava Parabéns para Você. E o Cazuza era ator e fazia meu filho. Cazuza, amigo. Ele fez como ator isso? Como ator. Gente, eu não sabia. Ele era ator, na época ele era ator. E ele fazia meu filho. Nós ficamos muito amigos. E eu estava grávida do meu filho mais velho. Isso foi há 40 anos atrás. Uau! E aí ele foi lançar Barão Vermelho, né? No circo lá, acho que era no Circo Voador. Circo Voador. E eu fui assistir a estreia, encontrei Lucinha Araújo. Aí ela falou assim, nossa, você tá tão bem, nem parece que teve neném. Eu falei, mas tô dura, preciso trabalhar. Ela falou, você vai fazer a próxima novela das 8, do meu irmão, porque eles eram muito amigos, né? Gilberto Braga. E no Natal, da véspera, né, de 24 para 25, do ano de 82 para 83, o Cazuza me ligou várias vezes, dizendo, a mamãe vai falar com o Gilberto agora. Que legal, ele deve ser muito doce, né? Ele era delicioso. E aí, Gilberto vai te receber na casa dele. Assim. Chique, Gilberto Braga, todo elegante. E aí fui à casa do Gilberto conhecer. E ele me chamou para fazer Louco Amor, que foi maravilhoso. O personagem era ótimo, era uma mulher que se vestia só de personagens de cinema. E ela era assistente da Muriel, que quem fazia era a Tônia Carreiro, que me ensinou muito a fazer televisão. Gente, começar a fazer novela com a Tônia Carreiro e Gilberto Braga, você ficou nervosa? Você sabe que eu não fiquei, assim, eu não ficava nervosa. Eu sempre tive muita intimidade com o meu trabalho, sabe? Engraçado isso. Eu fico mais nervosa no palco, no teatro.
Ainda bem, né? Eu acho que o dia que a gente não ficar nervoso ali no terceiro sinal, acho que não faz sentido. O teatro me deixa mais tensa. E a Tônia me ensinava luz. Ela falava assim, ô senhora, olha a luz, chega para lá, chega para lá. Ela me ensinava, e me levava para almoçar na casa dela. Uau! Eu almoçava com a Tônia quando dava o intervalo, ela morava ali pertinho, no Jardim Botânico, e eu almoçava na casa dela. E aí ela foi me ensinando a fazer. Era muito bom. É gostoso demais, Era né? muito bom, muito bom. Deixa eu te perguntar, tem que falar da Sinira, né, gente? Tieta, conta pra gente aí desse sucesso maravilhoso. Sinira foi um sucesso e se mantém até hoje no imaginário, porque como Tieta é uma novela muito que as pessoas vivem assistindo até hoje. Atual, né? E é atual, é maravilhosa. Tieta é uma novela primorosa, né? Então, na rua as pessoas ainda passam a hora para falar Sinira. Ainda tem muita lembrança, né? A Sinira abriu muita porta para mim. Né? Foi eu já tinha feito algumas novelas, mas foi o personagem que mais chamou a atenção e dali para frente a coisa foi bem mais legal, assim. E a gente sabe disso, por isso nós fomos às ruas e fizemos umas gravações de gente te homenageando. Por favor, solta o vídeo. Você lembra da Sinira da novela Tieta? Lembro sim, aquela que mexia os ombros assim. Lógico que eu lembro, Sinira. Eu me lembro, aquela que mexe o ombro. Aquela que fazia assim. Dá um beijo pra Rosane. Beijo. Sinira. Que legal, né? Eu tava pensando aqui, você foi queridinha, você caiu nas graças de 3 autores maravilhosos, né? O Valcir, o Aguinaldo e o Gilberto. Pô, gente, como é que foi? Se você foi como mãe para eles nas novelas deles? Porque, gente, isso é um presente, né? Super. Tudo que eu fiz com eles foi muito bacana. Teve um personagem que eu fiz numa novela do Valcir, que era Chocolate com Pimenta. Chocolate, nossa, deliciosa. Também, hoje as pessoas falam, você fez Chocolate com Pimenta? Que era a secretária da Savala, do personagem da Savala. E depois ela se tornou diretora da fábrica. E ela falava muito, eu sou muito eficiente. Ela falava muito esse bordão. Eu tive muito bordão na vida. É legal porque mesmo que o personagem não seja, assim, o bordão ele traz uma atenção para você, né? E o Chocolate marcou muito. Foi uma novela do Valcir. Valcir, eu fiz uma peça, eu conheci o Valcir assim. Eu fiz uma peça do Valcir chamada pelo Caio Blatt, que chamava Êxtase. E essa peça eu fiz como atriz e fiz produção também. E ele ganhou o prêmio Shell de melhor autor. Ele ainda não era famoso. Ele ganhou o prêmio Shell de melhor autor pela montagem do Êxtase. E aí a gente se aproximou mais e aí, né, aquela coisa, a vida leva a gente para os encontros, né? Graças a Deus eu tive super encontros na vida. Cara, que legal. Eu não sabia que ele começou ali nos textos de teatro. Muitas vezes ou era jornalista ou acaba indo direto para a televisão. Então vamos falar de humor. O teu humor, você descobriu através de um personagem, que esse personagem tem que ser assim, engraçado dessa maneira, ou ele sempre teve latente, imbuído dentro de você? Eu acho que sempre teve, assim, eu sempre fui meio palhaça. Eu não sei se é por conta de ser gordinha, sabe? Porque a gente quer chamar a atenção de alguma forma. E eu sempre fui, mas na verdade, eu acho que faz parte de mim mesmo. E aí se tornou meio que uma coisa folclórica, não, mas, enfim, uma marca. Tornou-se uma marca minha. Então, as pessoas começaram a me chamar mais para fazer coisas engraçadas, né? Então, a maioria das coisas que eu fiz foram comédias. Agora, é muito engraçado, porque a gente, às vezes, fica... O público está acostumado a nos ver fazendo comédia, no teu caso, muita comédia. Muita. E aí você entra para papéis extremamente sérios. Eu acho muito legal essa coisa que o ator ou a atriz tem de poder navegar nesses mundos, né? E acho que quando você já faz muito humor, você fazer um drama, que a gente vai falar daqui a pouco, aí isso fica tão forte, tão bonito de se ver, né? Mas eu sei tudo, porque
que eu adorei? Aquela empregada que a senhora fazia da Juliana Paz. Ai, aliás, pega meu celular e passa pra ela, porque eu tô com uma folga. Eu fico de olho nele, porque é meu príncipe maravilhoso. Mas eu tenho uma folguinha, eu vou lá, trabalho com ela. O que mais eu gostava também, o que era o bolo, que eu adorava comer, queria experimentar. Porque esse aí fez um bolo. Menino, o bolo é horroroso. Deu pra vizinha. A vizinha tá sem olhar pra cara dele tem um mês. Não é? Você que fez? Eu fiz, Ai, meu não Deus ficou do muito céu. bom. Mas, Dinha, eu queria te pedir um favor. Você se incomoda de sentar pra lá pra gente continuar a entrevista, o bate-papo? Pode ser? Tá ruim a situação? Não, Dinha, não é isso, você sabe. É que a gente tem que, né, conversar. Não entendi, tá bom. Vou lá pro meu trono. É que vocês estão falando de coisa de mãe e vai me dando a saudade de manhã. Fica assim, não. Eu fico, porque eu tenho 17 anos que eu não vejo ela, sabe? Nem reconheço mais minha mãe. Acho que eu não tenho mais mãe. Quer ser minha mãe? Ué, Dinha. por que não? Por que não, né? Eu sou bem jovem, eu vou lá pro meu canto. Isso, vai. Me desculpa pela Dinha, Imagina. mas ela é a alegria dessa casa. Ela é maravilhosa, não tem o menor problema. Deixa eu falar, eu tô adorando o nosso papo, falar sobre seus personagens de TV, que são um sucesso. Mas eu queria falar aqui de uma peça em especial. Essa peça tão bonita, tão forte, que trata um assunto tão delicado e tão importante. Eu Sempre Soube. Conta pra gente um pouquinho. Então, Eu Sempre Soube foi... um presente que eu ganhei do Márcio Azevedo, meu autor maravilhoso e diretor também. Ele me mandou o texto, ele tinha me mandado um texto para ler, que eu falei para ele, olha, a gente nem se conhecia muito, sabe? A gente tinha cruzado na TV Globo já, mas não éramos íntimos. E eu falei, olha, não gostei muito e tal. E aí ele me mandou Eu Sempre Soube, eu pirei, eu li na hora, tudo. É meu. Falei, é meu, quero fazer, preciso fazer essa peça. Eu fiquei muito emocionada quando eu li. E até hoje eu me emociono quando eu falo do espetáculo. E aí eu falei, eu quero fazer. Liguei para ele, quero fazer. Tenho que fazer, essa peça é minha. E aí começamos a correr atrás para fazer a peça, né? Porque leitura e tal. Começamos a nos conhecer. Ia falar sobre o assunto, e, enfim, a ler e nos aprofundar. Fala. E eu sei que vocês receberam 6 prêmios. Isso. Teve no Rio de Janeiro foi tão falado e vocês aí de casa, muitos não tiveram oportunidade de assistir. Então, a gente gravou um trechinho e vai mostrar para vocês agora. Por favor, soltem o vídeo. Que bom. Quando eu entrei naquele quarto, vi meu filho roxo, entubado, maltratado. Me deu tanto ódio. Aqueles socos, aqueles chutes, aqueles pontapés eram em mim, eram naquela enfermeira que estava cuidando do meu filho. Era em você, em você, em você. Quando um gay é morto por crime de homofobia, toda a sociedade é morta junto com ele. Quando uma lésbica é estuprada corretivamente, todos nós somos corretivamente estuprados também. O mundo é muito cruel. O ser humano é terrível quando ele se esconde atrás da tradicional família brasileira. Nossa, demais, forte, né? Que coisa mais linda. Eu chorava todos os dias. Não, eu me emocionei aqui, tenho certeza que o pessoal de casa também. Aliás, você vai estrear em São Paulo, né? Se Deus quiser. Então, gente, ó, vamos ficar ligado que já tem data? Ainda não, estamos mas negociando. a gente vai divulgar aqui também, a gente vai divulgar aqui na Casa Zafir. Mas eu quero falar muito dessa peça, tá? Acho que é muito importante esse trabalho que vocês Quanto fizeram. mais falar sobre o assunto, melhor, E eu quero falar hoje, mas eu quero ir mais a fundo. Por isso, eu fiz uma surpresa para você. Qual surpresa? Eu chamei o autor, o diretor, o Márcio Azevedo. Tá aí. Márcio, vem cá! Olha quem tá aqui! Beijo, coisa mais linda, ó. Coisa dele. Tá todo nervoso. Ei, patrão. Senta aí. Com licença. Bom, como eu sei que o assunto é sério, eu não vou ficar. Porque eu sei que eu vou chorar, eu vou estragar uma maquiagem e linda do jeito que eu sou, não posso ficar borrada. Você me dá licença? Você não fica? Fica aí. Fica nervoso não, bobo. Relaxa. Ó, tá todo nervoso. Põe a almofada aqui, fica mais bonitinho assim. Aê. Ajeita. Já volto. Precisar Obrigado, de mim, Dinha. você chama. Tá bom, obrigado. Márcio, eu quero te agradecer Eu que agradeço muito. Eu sei que você é tímido, eu sei que como autor, como diretor, você prefere ficar
por trás das câmeras, mas esse é um tema tão importante, é tão importante ser falado, e você viveu aí desde da coleta do material, das entrevistas, né? E, por exemplo, uma coisa que pouca gente sabe, é verdade que toda a ideia saiu do começo de um livro da Lucinha, da mãe do Cazuza? Não, a história é mais ou menos assim, e eu te agradeço o espaço, porque é uma luta que a gente abraçou e é uma luta árdua. Todo dia a gente pensa assim, a peça ela se renovava todo dia, que tinha um caso novo. Então, tinha um caso de homofobia hoje, já entrava amanhã. Tinha um caso depois de amanhã, era triste isso. Porque o texto fica vivo, mas não porque eu quero, porque é alegre, fica vivo das coisas ruins que acontecem. Sim. Então, tudo começou com a ideia de escrever uma peça, ia se chamar Só as Mães São Felizes, que é uma música do Cazuza, sobre a relação da Lucinha com o Cazuza, um pedaço que as pessoas não conhecem. E o pedaço do HIV. A ideia era falar isso, como foi para aquela mãe lidar, porque ela foi para Nova York com ele, ela lutou muito pelo AZT quando não tinha. A peça ficou na gaveta, eu falei, eu vou pegar aquele manuscrito de novo, vou dar continuidade. E eu tenho uma superstição minha, um hábito meu, de toda vez que eu vou escrever, eu abro o computador, eu falo com o universo, o que você quer que eu faça? Leva minhas mãos. E eu não sei por que eu digitei crimes de homofobia, pai, mãe matam filho. Achando que eu ia encontrar um caso. Eu falei assim, eu vou encontrar talvez um caso raro em algum lugar do mundo, um pai ou mãe que matou seu filho por homofobia. Luciano, já eram mais de 40. Eu queria que você contasse algumas dessas notícias que você lembra. Eu sei que tem muitas histórias muito fortes que a gente não vai falar aqui, né? Mas algumas que você possa falar que ficou realmente enraizado dentro. Que marcaram e levou ao texto. Aqui em Valinhos, 2017... A mãe pede ao filho de 17 anos, ela tem um de 8 do segundo casamento, que se vista de Papai Noel na noite de Natal para dar os presentes ao irmão. Família toda reunida, do lado do novo marido, do lado dela, as duas famílias juntas. Quando chega a hora, o garoto sai vestido do quarto de Mamãe Noel, com cílio, maquiado, achando que ia agradar, que ia fazer a farra. A noite de Natal é um terror, acaba, todo mundo vai embora e aquela mãe fica num ódio, ela fica sem saber o que ela faz. 3 dias depois, isso acontece 24 de dezembro, no 27, ela contrata 2 adolescentes da escola do filho para entrarem às 3 horas da manhã pela janela no quarto, dar uma surra no filho para ele aprender a ser homem. Isso aconteceu aqui em Valinhos, São Paulo, 2017. Gente, que absurdo, que absurdo. Milhões de outras histórias, mas também tivemos histórias engraçadíssimas também. A gente teve uma mãe de santo. Conta. A gente tem uma história de uma mãe de santo. Você que podia contar que você faz tão bem a história da... Será que eu vou me lembrar? É uma mãe de santo que... Marlene da Baixada Fluminense do Rio, que ela tem um filho que vai como homem para a Europa e volta Pamela. Só que ela não sabia que esse processo tinha se dado, né? Mas ela sempre é uma mulher cabeça feita, muita gente, muitos gays à sua volta, né? Que é uma coisa muito comum, né? No candomblé e tal. E aí volta, um dia ela chega em casa, abre a porta e vê uma mulher belíssima, muito arrumada, sentada no sofá. Ela entra e fala assim, pois não... Ela acha que é consulta com as entidades dela. Ela achou que era alguém que foi ler carta. Aí ela olha direito, toma aquele susto e fala... Meu filho, minha filha, ela não sabe o que falar. Agora, nessa história engraçada, a mãe sai para viajar uma vez, essa mãe de santo. Antes disso, e os 2 irmãos mais velhos amarram o irmão num poste e deixam a noite toda ali amarrado. Porque ele era gay. Porque ele era pintosa. Porque tem essa coisa do gay afeminado, que o pessoal chama de pintosa. Então, são muitas histórias e eu... Não, mas isso aí, então, já que você contou isso dos irmãos, ela, né, a Pamela, volta já bem casada, com grana. Volta rica, poderosa. E aí ela abre uma boutique na Baixada, para quem tomar conta, os irmãos homofóbicos. Tá vendo como o mundo dá volta? Dinheiro compra homofobia, a gente descobriu isso durante a peça. Deixa eu te perguntar, teve algum caso assim que seja próximo, de que você se inspirou, seja próximo de você, seja seu, seja de alguém que sofreu, que você conhece, que você falou, é a oportunidade que eu tenho de soltar? Vou voltar só um pouquinho. Quando eu li esses casos dos crimes, eu comecei a escrever, eu fiz o texto em 18 horas, sem parar. Uau. 18 horas sem parar, o texto ficou pronto.
Só que eu não tinha as entrevistas. Eu comecei a botar tudo que eu vi na internet, a dramaturgia de como seria, juntei com a morte do filho, do HIV. Mas eu falei, não, eu tenho que ouvir essas mães. Eu comecei a botar um anúncio no Facebook, dizendo, vou escrever uma peça sobre mães e filhos gays. E aí uma mulher maravilhosa chamada Silvana, que eu sou grato. Silvana, se você estiver assistindo, muito obrigado, que foi por sua causa. Ela tem um grupo chamado Mães pela Diversidade. Eu já vi esse grupo. São várias mães juntas. Agora é Mãe pela Resistência, Mães pela mudou, Resistência. Né? Mudou o a nome. nomenclatura. E ela me colocou, assim, mais de 20 mulheres à minha disposição. Eu entrevistei 13. A peça ia se chamar Mamãe Cor-de-Rosa. Não era Eu Sempre Soube. E aí as 13 mulheres começaram a dizer, porque eu sempre soube que minha filha era lésbica, eu sempre soube que meu filho ia ser gay, eu sempre soube que meu filho ia acabar transicionando. E aí quando eu cheguei na 13ª, eu falei assim, eu preciso entrevistar uma em um estado de urgência. Liguei para minha mãe e falei, preciso que você me dê uma entrevista agora. Como é que foi, desde quando que você sabia que eu era gay? E aí comecei a rever preconceitos da minha mãe, preconceitos do meu pai, por ignorância, porque esses preconceitos, eles todos acontecem por ignorância. E eu tenho o que eu batalho muito, o que eu luto muito, é que a homofobia, ela começa em casa, Luciano. Ninguém está andando na rua e recebe uma cartilha, seja homofóbico. Aqui está o manual do homofóbico. Não. Ela começa em casa, quando aquele primo gay afetado, afeminado, vai na sua casa e assim que ele sai, o seu pai fala assim, olha, a bichinha, você não quero que você fique assim. Ou quando numa novela tem um gay, vamos botar o exemplo do Félix, e aí você apelida o gay da rua de Félix também. Entendi. Você começa essas brincadeiras. Quando você diz assim, vou chamar o Márcio lá em casa, mas ele nem parece que é gay. Esse nem parece, é muito homofóbico. O mais, toda vez que vem um mais... É ofensivo, né? Nem parece como se fosse definição de caráter. Tudo. Aí, né? Para gordofobia, para racismo, sempre tem um mais que parece que está justificando, olha, eu vou fazer uma festa, um evento e estou trazendo meu amigo aqui, mas ele não parece isso. Você estava falando da entrevista com a tua mãe, como é que teus pais reagiram? O que você falaria, por exemplo, teu pai hoje, o que você já falou, e para sua mãe? Como é que foi a diferença entre eles? Com meu pai eu vivi uma cena típica prefiro ter um filho morto com um filho viado. Eu dei uma festa na minha casa, tinham 20, eu morava em cima, meu pai morava na casa de baixo. Tinham 21 gays na minha casa, e claro, você imagina, 21 bichas juntas, uma chuva de purpurina, né? Tá chovendo confete. Aí meu pai, 8 horas, isso foi a madrugada toda, meu pai, 8 horas da manhã, me chama na casa dele, e meu pai estava com uma arma em cima da mesa. Uau. Falou assim, ou você bota esse viado para fora, ou eu subo e dou tiro. Eu falei, então não por isso, você tem que começar a dar o tiro no primeiro que está na sua frente. E aí veio família, veio vó, veio tia, foi uma família de italianos. Então os italianos todos gritando e as bichas gritando e ligando para minha mãe. E minha mãe dizendo, você se tranca em casa, eu estou indo para ir com a polícia. Foi um fuzuê na minha vida. Gente. Minha mãe aceitou de boa, assim, num primeiro momento. Eu me assumi gay com 15 anos de idade. Eu falei, eu não vou viver uma mentira, eu sou ariano. Você conhece bem ariano, teu pai era ariano, não é isso? Sim. Então você sabe, eu não ia viver uma mentira. E eu entendi que para poder ser gay eu tinha que trabalhar desde muito cedo. Então eu comecei a trabalhar com 15 anos, com 18 fui morar sozinho. Que é o que eu falo, dinheiro compra homofobia. A bicha pobre sofre muito mais do que a bicha rica. Porque se você é rico ninguém fala nada, se você se banca ninguém fala nada. Mas quando você depende de alguém, te jogam na cara. E a gente nessas entrevistas, tem mãe que dizia, enquanto eu pagar o papel higiênico, o mods que você usa para menina, você não pode sair com mulher. Essa frase é, quem paga sou eu, quem manda sou eu, isso aqui já é quase que infelizmente cultural. E as mães não percebem, Luciano, que elas jogam o filho, principalmente as meninas, num abismo. O número de suicidas é uma coisa que a gente sempre se preocupa, né, Rosane? A quantidade de pessoas que se matam por não poderem assumir, a quantidade de meninas que vão para a prostituição ou dos rapazes quando querem ser trans. Que são expulsos, né? Muitos jovens, sem preparação profissional, sem nada, não saber como viver, né? E aí acabam... E muitos se drogam muito quantos se prostituem. As meninas trans, os meninos trans... É uma loucura, porque você sabe que o Brasil é o país que mais mata transexuais no mundo, né? Então, assim, até para trabalhar, existe hoje todo um movimento nesse sentido, mas tá longe de ser ainda há muito que ser feito. É muita coisa. Outra coisa que eu descobri é que o amor de mãe é uma bússola. Quando esse amor falta, a pessoa fica sem norte.
Então, quando a mãe acolhe, nada mais importante, porque é muito sofrível também. Você se descobrir gay não é uma coisa fácil, porque você descobre entre os 13 e os 16. É ali que você vai estar passando um homem na rua, ou no caso de uma mulher lésbica, passa uma mulher na rua, e o teu olhar fica, e você não quer que o seu olhar fique. Você não quer olhar para aquele homem, você não quer desejar aquele homem. Culturalmente você acha errado a emoção que você é uma tá culpa sentindo. cristã, é uma culpa, uma vergonha para os seus pais, é um bullying que você vai sofrer na escola, então você não quer aquilo, mas é mais forte. Olha, eu quero até me refazer, gente. Vamos tomar um cafezinho, chamar o break e daqui a pouco a gente volta mais para vocês. Já parou para pensar nisso? Vivemos em um momento que cada vez mais buscamos o que importa de verdade. As tecnologias sustentáveis roubam a cena. Ir e vir de um jeito mais leve e inteligente já cabem na agenda sim. Porque ser feliz é agora. Easy, seu novo jeito de ter um carro. A Romana Alphaville está localizada no Alphaville Empresarial. Com atendimento das 6h30 às 21h diariamente, a Romana Alphaville oferece o melhor da gastronomia na região. Café da manhã, almoço e jantar. Além do delicioso happy hour, a Romana Alphaville está presente em todos os momentos do seu dia. Venha para a Romana Alphaville e se surpreenda. A sua saúde é nossa maior motivação. Comida fit não precisa ser sem graça e sem sabor. Aqui na Natural, a comida fit é personalizada e saborosa. Gostoso é ser natural. Perguntar, então, para esse texto ser criado, você entrevistou quantas mulheres, quantas mães? 98. 98? 98. Como é que era? A gente viu a reação ali, rapidinho do vídeo, de algumas mães. A gente viu até alguns momentos as pessoas rindo. Mas eu queria saber como é que foram a reação dessas mães que estiveram na peça, porque imagino que elas foram convidadas, né? É muito louco. Como é que foi a reação de cada uma? Na verdade, algumas que vocês lembram. Na verdade, assim, a gente fala, a nossa intenção é falar muito com essas mães, né? Eu tenho uma história em particular com uma mãe que foi a que mais me tocou, mas na verdade o que mais me emociona é que sempre ao final do espetáculo, e na maioria das vezes são meninos gays, eles vêm falar comigo, eles me abraçam e choram muito. Então você tem um feedback depois da peça? Depois da peça. Tem um feedback maravilhoso. Maravilhoso, porque eles vêm para mim, os gays, até lésbicas mesmo, me abraçam, choram muito, falam como eu queria que você fosse minha mãe. Ai, como eu queria ter dado esse abraço na minha mãe. A minha mãe morreu antes de eu dar esse abraço nela. Como eu queria ter trazido ela. E eles sempre choram muito. Sempre ficam muito emocionados. Não houve uma resta, nós fizemos muitas, graças a Deus, em que não tivesse uma história de bastidor. Sempre tem alguém esperando por ela. A gente fazia no Teatro Dulcina, no Rio, que tinha uma escadaria, parecia uma coisa de diva, cara. Essa mulher descia as escadas, a plateia estava aqui embaixo e aplaudia ela novamente. Isso já no foyer, já. Agora, falando de preconceito, é verdade que essa peça foi censurada? De verdade, infelizmente. A gente eu ganhei um edital do governo, era o maior concurso de dramaturgia, eu ganhei em primeiro lugar, e aí você ganha a pauta no teatro, um teatro federal. E aí uma pessoa da secretaria pediu que eu fosse ao encontro dele na Secretaria de Estado, com um texto em punho, impresso, e nós começamos a ler o texto junto. E eu tinha frases, que eu dava nome, eu citava nomes, e ele disse assim, acho melhor a gente cortar essa frase, não é? Acho melhor cortar essa aqui. E aí a estreia foi numa sexta.
Esse censor foi na sexta-feira, sentou na primeira fila, tipo, eles cortaram hoje, vamos ver se eles cortaram. E nós cortamos, eu não comprei a briga. Eu falei, gente, eu preciso falar, eu preciso dar a cara a tapa. Se eu for comprar essa briga, eles vão vetar a gente. Era na semana de estreia. A gente estava com tudo pronto. Eu vendi um carro para fazer esse espetáculo, porque a gente não conseguiu patrocinar. Aliás, São Paulo, se alguém quiser patrocinar a nossa vinda para São Paulo, quiser ajudar, libertar pessoas, se quiser ajudar famílias, porque essa peça ela liberta. Não é um espetáculo de teatro só entretenimento. Ela é um ato de amor, onde toda noite uma família se recupera. Então vamos aproveitar e vou contar dessa mãe, que eu não falei de mãe. Uma mãe que foi assistir o espetáculo levada por outra mãe, e mãe de uma lésbica, uma menina lésbica. E quando acabou o espetáculo, essa mãe foi lá para Coxia e chorava, eu não conseguia entender uma palavra que ela falava. De tanto que ela chorava, ela me abraçou e ela chorava muito. Sabe aquele choro desesperado? E aí, depois ela foi se acalmando e tal, e me contou que a filha dela, lésbica, ela foi morar fora do Rio para tentar mudar de vida e tal. Quando não deu certo, resolveram voltar. Ela falou, vamos, a gente está voltando e tal. Isso no carro com a filha. A filha falou, não vou voltar não. Eu agora estou namorando uma menina, estou apaixonada. Ela diz que nesse momento ela quase capotou de carro, que ela começou a dirigir loucamente, subiu em calçada, com ódio, e xingou a filha, não, você não é minha filha, não sou mais sua mãe, enfim. E veio embora, brigada com a filha. Quando ela viu o espetáculo, veio uma culpa dela, um horror dela mesma. E no final do espetáculo, ela foi tirar foto com a gente. Eu falei, você não quer gravar uma coisa para sua filha? Aí ela falou, eu quero. Pensa, mamãe que estava um tempão 2 anos e meio. sem falar com a filha. Isso foi em Bangu, no teatro em Bangu, shopping Bangu. Aí ela falou para a filha, minha filha, eu te amo, desculpa, eu estava errada, eu preciso te pedir desculpa, você é minha filha, nunca vai deixar de ser. E eu não sei como, que foi o Instagram, né? De madrugada, esta filha mandou uma mensagem para mim. Eu não sei o que fala a sua peça. Eu sei que eu ganhei minha mãe de volta. Eu sei que eu ganhei minha mãe de volta. Vocês conseguiram que meu pai não conseguiu, que minha família não conseguiu. Que lindo. Inclusive, vocês tiveram casos também de receber prêmio e a pessoa que deu o prêmio para vocês foi despedida, é isso mesmo? Não foi a pessoa que deu o prêmio. Nós ganhamos esse prêmio federal. E aí tinha um cara que achava que era o Hitler, literalmente, ele botava a mesma música que o Hitler, ele botava o bigodinho do Hitler no governo, que foi assistir a peça, se levantou aquele cara, no meio. o ator de São Paulo, que graças a Deus foi demitido imediatamente, que foi lá assistir a peça, ele era secretário de... Ele era o chefão, ele era o cara da Funarte. Ele foi ver a peça, levantou no meio da peça, foi embora, porque a gente, nessa cena aqui, o filho é espancado, que ela vai para o hospital. E aí ele chegou segunda-feira na Funarte querendo a cabeça de quem nos deu o prêmio. Quem que deu o prêmio? Quem que entregou o teatro? Quem? Esse é o país que a gente vive, querido. Desde a cúpula até aqui embaixo, a homofobia é presente todos os dias. Tem uma história que eu amo, se você me permitir contar. No Rio de Janeiro, a mãe entrou no Uber com o filho e o namorado. E aí, quando os rapazes se pegaram na mão, o motorista do Uber parou o carro e deu uma coronhada de revólver, né, na cabeça do garoto, na frente dessa mãe. Isso foi sexta. A mãe foi ver o espetáculo sábado, no dia seguinte. E eu já tinha posto no texto. Porque tem uma hora, você consegue lembrar, aquilo é uma das coisas que eu mais gosto. Toda vez que um gay apanha, toda vez que um gay leva uma coronhada porque assumiu que é gay, todos nós levamos essa coronhada também. Essa mãe teve uma crise de choro na plateia porque ela não esperava por isso. Chama Maria Cristina. Ela teve uma crise de choro porque o filho tinha apanhado, o fato aconteceu um dia antes. A Cacau Protásio foi discriminada uma vez no Corpo de Bombeiro. Porque estava vestido. Lembra aquela situação? Nós colocamos na peça toda vez com uma atriz negra, gorda, discriminada, todos nós. A peça é muito fresca. De fato, na escola, porque ele já apresentava, né, alguns trejeitos, ele começou a ser vítima de bullying. Muitas crianças chamavam ele de viadinho e ele se sentia, né, pressionado com aquilo. O pai dela, no caso, nunca procurou saber, nunca sentou comigo para conversar. O porquê. Você senta numa mesa que você sempre sentou com seus amigos e aí lá vem uma piada LGBTfóbica
E antes você não ligava ou até ria, e hoje você vê que aquela piada atinge diretamente o seu filho. Eles saindo na rua, muitas vezes escutam coisas que ninguém precisa ouvir. Eles são xingados, eles são achincalhados. A dor que eu senti foi de não ter participado desses momentos da vida dele. A minha dor maior foi de ter deixado ele... por tantos anos, ali sozinho, porque ele não tinha, eu tenho certeza, que nenhum membro da família soube disso. Ele não se desabafou com ninguém da minha família, nem comigo. Olha, ó, chegou, tá vendo? Oba! Gente, que delícia. Olha, que beleza. Maravilhoso. Espero que vocês gostem. Obrigado. Você pode dar meu cachê todo. Pavê de mãe. Minha mãe sempre faz esse pavê. Bom, o tema do programa é esse. Aliás, você vai comer com a gente? Não, o meu tá guardadinho na cozinha. Tá bom? Obrigada. Tá bom, obrigado. Fofa, né? Vem cá, Dinha cozinha que é uma maravilha. E vocês? Vocês cozinham? Rô, eu tinha certeza que você cozinhava. Né? Você é mãezona, avó. Aliás, qual a diferença da mãe Rô para a avó? Então, a mãe, Rosane, facílima. Facílima? Porque eu permitia as coisas. Eu sempre fui muito gulosa, principalmente em certas comidas, eu sempre fui muito gulosa. Então, eles também podiam. Agora, o meu filho, eu tenho um dos filhos que é super coisa com comida, assim, para as crianças, com doce, não sei o quê. Aí estraga. Aí estraga tudo. Olha lá. Fala, mãe, não pode dar isso. Fala, Não, e celular, que meu neto é louco por joguinho, né, de celular. Ele tem 4 anos, vai fazer 5 agora. Aí o pai chega e fala assim, mãe, eu já não falei que eu não quero ele com celular? Eu falo, mas não vi, eu tava lendo. Que ótimo, não vi. Não vi ele pegar. Você cozinha? Cozinho. Eu gosto muito de cozinhar. Cozinhar para os amigos, principalmente. Tá me devendo essa, hein? Também quero ir. Eu também. Olha, pra falar em amigos, só sabe que eu tenho uma amiga minha, morava lá de casa, voltando naquele assunto que eu fico nervoso com o negócio de preconceito. Só sabe que tinha uma vizinha ali embaixo, um menino lindo, mas um menino enorme, muito bonito, parecido com o negócio do foco ali que eu tenho. Enfim, aí tinha um namorado também que era lindo igual esse aqui. Os dois viviam super bem, pois a mãe falava, esse menino é um desperdício. Aí o pai falava que o menino era invertido. Eu falei, mas que coisa de... Fiz igual a senhora, botei tudo na mesa, quando um joguinho, não vi, pá, pum. Hoje em dia vive todo mundo bem, porque é horrível essa coisa de ter preconceito. Pelo amor de Deus. É verdade. Gente, deixa a pessoa ser do jeito que é, né? Com certeza. Preconceito é horrível, né, gente? Horrível. Aliás, o mundo tem salvação, porque a produção foi atrás de algumas mães que tinham esse preconceito, que não conviviam bem com os filhos, por serem gays, e hoje vivem numa boa. Graças produção, a Deus. Põe um vídeo aí pra gente, por favor. Olá, eu sou a Claudete Ferreira, essa é minha filha, Carol Sindra. Iniciei a minha história com os meus filhos, eu tenho o Rafael desde sempre, né? Desde muito pequenininho, já demonstrando o menino que ele era, uma criança gay. Com o passar dos anos, a Ana hoje tem 33 anos, com 30 anos, quando ela tem 30 anos, ela toma coragem e decide me dizer que ela é uma mulher lésbica. E aquilo me dói, me fere. Eu tenho até vergonha das coisas que eu senti naquele momento, mas eu senti. Eu não quis. Eu não queria de forma alguma ter uma filha lésbica. E eu aí perguntava para Deus, que eu tenho 2 filhos antes de mim. Aí eu vou para a internet buscar outras mães. Será que tem outras mães também nessa situação? Eu preciso de ajuda. E aí nessa busca eu encontro outras mães assim como eu, com os mesmos dilemas, que lutam apenas pela felicidade e o direito de existir dos seus filhos. E eu chego nesse coletivo, né? Essas mulheres fortes
a gente chega no Mães da Resistência, aí eu digo para Carolzinha, nós vamos juntas em busca aí desse coletivo, porque eu preciso de ajuda e quem me colocou nessa foi você. E aí a gente vai ao encontro dessas mulheres e é um divisor de águas na minha vida. Eu tive essa oportunidade maravilhosa de me abrir para minha mãe, né? Eu vi várias mães chorando ali, emocionadas, acabei me emocionando também. Mas foi ali que eu vi uma oportunidade de eu mostrar para minha mãe que eu sempre fui, na verdade. Que eu também tive, eu também relutei bastante, além assim, da gente, a busca da aceitação na sociedade se torna muito mais fácil do que a nossa autoaceitação. E foi a partir dali que eu fui trabalhando isso, né? Com a ajuda do mãe, da minha mãe e de outros casos, que eu também fui me identificando e me entendendo como mulher lésbica. E hoje eu tô aqui feliz, né? E a gente espera que outras pessoas também se joguem, se aceitem, se amem, se enxerguem. Então a gente quer deixar o recado que não é fácil. O nosso mundo é o arco-íris, né? Nossa vida hoje é colorida. Mas o lado colorido também às vezes é muito difícil. Bastante. Mas com um amor de mãe, um amor da família, a gente consegue. E o que a gente pede, o que a gente só deseja nessa vida é respeito. O direito de existir dos nossos filhos. Que legal, né, gente? Que legal. Isso é que a gente busca. Bom. Na peça, eu sempre soube, vocês também falam muito de HIV. Jade, tem algum caso de alguém que foi assistir, alguma coisa que chamou a atenção de vocês, que vocês guardam? Então, tem o caso de uma menina lésbica que foi assistir, levou a mãe, aí a peça acabou, ela falou, e aí, mãe? Entendeu tudo e tal? A mãe, claro, entendi. A mãe estava esperando que ela fosse contar que era lésbica, porque até então ela não tinha assumido. Aí ela falou assim, então, mãe, eu sou lésbica e sou HIV positiva. Nossa, forte, hein? Forte. Nossa. A mãe ficou... Foi Mas difícil. elas se abraçaram, cara. Bonito é isso, elas se abraçaram. Eu acho que o diálogo deve ter começado a partir dali. Aquele abraço das duas. E que ferramenta maravilhosa, né? Para a filha quebrar o gelo e se expor, se abrir, né? É a função da arte, que a bonito função do isso. arte, né? Que bonito. E você conheceu bem, eles conviveram com você, o Laurinho Corona e o Cazuza, né? Pois é. E foram situações diferentes. Assim, situações bem diferentes. Laurinho, eu trabalhei com ele lá no começo da carreira, fazendo novela, e eu me lembro que a mãe dele não permitia que ele falasse sobre o assunto. Ninguém podia falar. Puxa. Uma pena, né? Porque era uma maneira de... Enfim, que foi o que aconteceu com o Cazuza. Depois o Cazuza se expôs. Eu me lembro que tem uma história da mãe ter dito, filho, você vai se expor... Você vai ter coragem de se expor assim, porque ela questionou ainda. E ele falou, não, eu preciso ajudar as outras pessoas, preciso esclarecer o que é isso. E aí, quebrar esse tabu. Até hoje, eu acho que o Cazuza é meio que um... símbolo. Um norte disso, divisor de águas, eu acho. E, enfim... Esses dois, Cazuza é um amigo tão querido, né? Mesmo porque eu leio muito nessas coisas e hoje em dia a HIV não é sentença de que vai morrer. Tem muita gente que descobre e tem um negócio que indetectável. Indetectável, isso. Que a pessoa se cuida tanto que não tem mais o vírus. Tá certo, muito bem. Tem que procurar saber das coisas. Exatamente. Quem fala muito isso é uma especialista, a maior especialista de HIV no Brasil. E ela gravou um vídeo pra gente. Márcia Rachid. Maravilhosa. Põe aí, por favor, produção. Oi, Luciano. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade de participar do programa. Afinal, são 40 anos desde a descoberta do primeiro caso de AIDS naquela época. E hoje nós sabemos que muitas pessoas vivem com HIV e infecção pelo HIV é diferente de AIDS, porque nem todas as pessoas que têm infecção pelo HIV evoluem para a AIDS. A AIDS é a doença. E o que aconteceu nesses 40 anos ou mais de 40 anos de epidemia? As informações pararam. A epidemia continuou, muitas pessoas ainda morrem de AIDS. No Brasil são cerca de 10 mil pessoas que morrem de AIDS por ano. Nós chamamos de prevenção combinada a estratégia que o Ministério da Saúde propôs de combinar
vacina de hepatite A, vacina de hepatite B, testagem regular, uso do preservativo e lembrar que existem duas estratégias também cientificamente comprovadas, chamadas de PEP e PrEP. PEP é a profilaxia pós-exposição, até 72 horas de um risco de exposição, procurar uma unidade de saúde para fazer uso durante 28 dias de medicamentos especificamente utilizados para prevenir a infecção. E o que é PrEP? PrEP é uma outra estratégia cientificamente comprovada que impede a infecção pelo HIV. Então, profilaxia pré-exposição é utilizar um comprimido por dia por tempo prolongado. A pessoa inicia, vai fazer acompanhamento médico, também disponível gratuitamente no SUS. Nós temos que orientar, nós temos que oferecer o que eu chamei de prevenção combinada, que é educar continuamente, sem julgamentos. Muito obrigada pela oportunidade. Imagina, né, Márcia? A gente que agradece aí. Muito obrigado. Beijo, Márcia. Nossa, ajudou muito. Querida, Márcia. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês têm amigos em comum? Vocês têm amigos que têm HIV? Hoje é tratado de uma maneira mais leve? Como é que é isso? As nomenclaturas estão mudando, o preconceito está mudando também de lugar. As pessoas, o importante agora é que você faça o exame o quanto antes. E tem testagem gratuita em todos os lugares, você pode agora fazer em casa. Isso quanto mais cedo você detectar a doença, mais você vai viver melhor. O seu Márcio, mesmo porque HIV só não dá só em gay, ou, né? Claro que não. Né? Os hemofílicos, tá tudo aí, né? Dizem que preocupada mesmo. O número as senhoras estão se infectando muito mais agora. De positivos. Hoje o maior número são das mulheres. Porque tem que tomar cuidado, por isso tem camisinha, não é verdade? Para se ver, para não... Né, mas as senhoras, por que você diz isso? Eu acredito, posso estar falando besteira aqui, os maridos, né? Adúlteros. Ou as pessoas mais velhas estão praticando mais sexo com... E sem preservativo. Sem preservativo, acreditando que... Não se cuidando. Vai lá, faz o serviço bem feito, mas não se cuida. Então fica o aviso aí, né, gente? Vamos se cuidar, porque a doença, claro, a medicina está mais avançada, mas não é por causa disso que a gente vai brincar, certo? E qualquer um pode pegar. Olha, isso aqui tá você experimentou, isso aqui tá uma delícia. Eu não tive tempo, né, Dinho? Não tive tempo. Rapidão, né, gente? Coitado. Livro, minissérie ou cinema? O livro está pronto, a gente lança junto com a peça aqui em São Paulo, a gente não quis lançar antes para fazer as duas coisas juntas. E o Erval, teu diretor, comprou os direitos para fazer no Chile, no teatro no Chile. E aí, lendo a peça, ele fez a tradução muito bem traduzida, ele falou assim, isso aqui dá uma série. E a gente agora está adaptando a peça para virar uma série, bem bacana, já escrevemos o piloto, já está escrito o piloto. Legal. Muito legal. Vai ter teste? Vai ter teste, tem muitos personagens. Mas eles não me perguntaram se eu autorizava pegar o meu personagem e usar para outra coisa. Não, a gente vai lá. Esse é um assunto que a gente ainda vai discutir, viu? A gente vai lá. A personagem dela namora o dono da TV, que é um personagem grande. Você podia fazer o Guerra, que é o dono da TV. Vamos falar de mim? Não é? Eu posso fazer a dama de companhia dela. Pode. Porque ela precisa. E o papel da Stara, ele pode fazer ela pode fazer Stara. Pronto, já tem papel no filme. Tá bom, já gostei. Gente, uma coisa que eu achei muito interessante, a peça de vocês trata de um assunto super sério, claro, e a reação das pessoas tem muito riso, né, na plateia. O riso salva? Claro, e a melhor maneira de contar esse tema foi... Eu escrevo muita comédia, ela é comediante. Falei, não tem como a gente se privar disso. É bem divertido fazer. E a gente vai achando até outras coisas, né, para colocar. Que o público ama, né? Adora, eles riem bastante também. Bom, falando em risada, falando em humor, você teve uma oportunidade que eu considero sensacional. Você fez uma peça Doutor com seu filho, né? Doutor, como enlouqueceu o médico em um dia. Conta pra gente. A gente fez 3 temporadas, 3 espetáculos que ele escreveu. É quase um seriado teatral. Que ele escreveu, dirigiu e fazia 6 personagens. E eu fazia só a médica. Falei, meu filho, não quero decorar muito texto, não. Muita viagem, muita coisa. E eu fazia a médica e ele entrava com todos os personagens. Era muito divertido. Eu ficava assim, olhando. Vamos escrever uma peça para nós dois fazer. Pode, ué. Para viajar ao Brasil. Vou adorar.
Você fez uma coisa que eu achei sensacional. Conta para todo mundo que está assistindo a gente a história da camiseta que você fez para sua irmã. Então, a Beth, minha irmã mais nova, Beth Goffman, é atriz. Sabe aquela magrela, cuidadora de cachorros, protetora de animais, a verdade é esse o nome. É famosona ela, igual a senhora, igual ela ia. É famosona, a senhora é ela. Ela Ou é famosa, família ela é famosa, é minha irmã mais nova. E ela, Beth, chama Beth, né? E todo mundo me chama de Beth, porque me confunde o nome, né? Não pode confundir a pessoa, porque eu sou duas Beths, né? Então é impossível confundir a pessoa. Mas aí era muito. Beth. Não, por falar nisso, deixa eu lembrar. O Cássio Gabos Mendes e o irmão Tato. O Tato me contou. Todo mundo. Na época que eu fiz a camiseta, o Tato me contou que uma vez no aeroporto encontraram com ele e falou: Oi, Cássio Tato. Tudo bom? Juntava os dois nomes. Eu já troquei. Você já trocou, né? Pois já. é. E aí isso aconteceu comigo. Eu falei, vou brincar com isso, né? Aí fiz essa camiseta e fui gravar um dia com a camiseta. Menino, deu o que falar. Foi uma festa, né? Foi bem divertido. E o que tinha na camiseta que a senhora não falou? Eu não sou a Beth. Ah, mentira! Adorei! Quer ver a camiseta? Quero a camiseta, quero. Produção, Mentira! põe aí a camiseta pra gente ver. gente. Muito bom, né? Ótimo, adorei. Eu queria botar isso agora, me deu uma ideia. Vou botar pro meu ex. Não fica com ciúmes, porque já passou. Já agora é só você. Não sou das suas quengas! No próximo bloco nós temos uma história. Espera que a minha fala agora. No próximo bloco. Olha o que eu fiz pra você. Espera um pouquinho. Eu não sou a Dinha? O que eu não sou a Dinha? É uma brincadeira. Ele não gosta mais de mim, é isso? Não, eu tô passando mal. Ele tá brincando. Dinha, é uma brincadeira. É socorro. Dinha, não cobra, pô. Tá me dando, né? Ele vai me despedir. Meu Deus! Gente, alguém da produção. Dinha! Chama o Carvalhão. Ela pisou no pavê que ela mesma jogou na chão. Gente, vai pro próximo bloco, por favor. Alguém! Toda cagada de pau. Esperança e fé para salvar mais crianças com câncer. Centro Infantil Boldrini. Bom, a gente entrou no último bloco e eu quero agradecer ao Márcio por ter vencido. Márcio, muito obrigado por ter vencido essa timidez e ter participado aqui com a gente. Muito obrigado. Agora, sempre no final do bloco, a gente faz um bate-bola, uma brincadeira, e eu queria fazer com você, Rô. Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que tiver à mente. Tá. Vamos lá? Vamos. Mãe. Eu. Pai. Difícil. Filhos. Filhos, minha vida. Família. Tudo. Preconceito. Nojento. Censura. Ódio. Ódio. Ai, falta amor. Cuidado. Mãe. Aceitação. É preciso. Ai, que gostoso.
Muito obrigado, que bate-papo delicioso. Obrigado, eu aprendi agradeço. tanto, o pessoal de casa. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, você é sempre uma querida. Obrigada. Nós amamos. E você que está em casa, por favor, não se esqueça de seguir a Casa Zafir nas redes sociais. Para terminar, eu queria falar uma frase do grande diretor italiano, Federico Fellini. Aceita-me tal como sou. Só então poderemos descobrir-nos um ao outro. Muito obrigado, até o próximo sábado. Um beijo no coração.